Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça. Nós vamos orar aqui agora. Pai de amor, nós agradecemos pelo Teu poder manifesto neste encontro. Mas o Teu poder continua agindo de uma forma sobrenatural nas nossas vidas aqui neste culto. A Tua palavra será liberada. E mediante essa palavra haverá, Senhor, revelação. Será quebrado toda a resistência do inferno e o seu povo será livre para te servir dentro de um propósito eterno, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, você sabe por que aconteceu todas essas coisas no encontro? Porque lá é palavra em cima de palavra e o Senhor usa a palavra para se movimentar. Amém? Diga assim: a palavra tem poder para restaurar, para libertar, para curar, para trazer alegria na minha vida. Então eu gostaria que você prestasse muita atenção na palavra que o Senhor vai trazer no seu coração agora. Vou procurar ser breve, por conta dos testemunhos, mas abra aí a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, verso 1. Efésios capítulo 4, verso 1. Diz assim: rogo-vos, pois eu... Todos acharam? Efésios capítulo 4, verso 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Presta atenção. O apóstolo Paulo diz a nós, diz a você: rogo que vós andeis de um modo digno. Diga assim: andar de um modo digno da vocação que eu fui chamado. Irmãos, o que você espera de um médico? Você espera que ele ande de modo digno da sua vocação. Qual é a vocação? Ser médico. Então você espera que o médico tenha o quê? Comportamento de médico. O que você espera de um professor? Que ele ande de um modo digno segundo a sua vocação. A vocação de um professor. Quando você entra no Uber, você espera que aquele motorista tenha um comportamento educado, que seja um profissional, segundo a vocação que ele foi chamado naquele momento, de ser um motorista do carro ao qual ele está te levando. Amém, Jesus? E o Senhor está falando para que você ande de uma forma digna da vocação que você foi chamado. Mas para entender a vocação que você foi chamado, você precisa entender duas coisas. Você precisa entender que a eternidade, e nós temos falado muito isso, de 2 semanas para cá, ela precisa ser inserido na sua vida, e de duas formas. Há um propósito eterno para que você observe, e há um propósito divino. Não tem como você andar de uma forma digna segundo a sua vocação se você não entender o que é propósito eterno e se você não entender o que é propósito divino. E tudo isso está na Bíblia. Hoje eu não vou poder abrir muito a Bíblia porque eu tenho pouco tempo por conta do encontro. O que seria o propósito eterno? O propósito eterno é aquilo que Deus está construindo desde Gênesis. O que é que o Senhor está construindo desde que Ele criou o homem? Diga para o seu irmão: a Nova Jerusalém. Se você pegar o livro de Apocalipse,
que é o último livro da Bíblia, no final de Apocalipse você vai ver que a Nova Jerusalém, ela é o ápice da obra de Deus. E o que é a Nova Jerusalém? Será que a Nova Jerusalém é apenas uma cidade? Não. A Nova Jerusalém, ela é constituída, não vou poder abrir todos os textos hoje, mas depois na internet eu coloco os textos. A Nova Jerusalém, ela é constituída de pedras vivas. A Nova Jerusalém, as pedras que são formadas na Nova Jerusalém, são pedras perfeitas, quadradas, que se encaixam perfeitamente nessa edificação. E essas pedras vivas, e o apóstolo Pedro diz que nós somos essas pedras vivas. Você é essa pedra viva ao qual o Senhor está construindo essa cidade que estará por toda a eternidade, chamada Nova Jerusalém. Fala para o seu irmão: você, pedra viva do Senhor, faz parte dessa edificação eterna, desse propósito eterno, chamada Nova Jerusalém. Esse encontro teve 55 pedras que foram colhidas. Amém? Só que quando você chega na salvação, que nem os irmãos contaram aqui, ó, eu vim pesado, né? Eu vim desse jeito, eu vim daquele jeito. Você vem como pedra lascada. Não é verdade? Você vem com a pedra, ela não está bem formada. E aí que você precisa prestar atenção no trabalho do Senhor. O propósito eterno é a Nova Jerusalém, mas o propósito divino é o trabalho que Ele está fazendo na sua vida, para que você seja a imagem de Jesus. Jesus é a pedra angular, Jesus é a pedra perfeita. Então a cidade da Nova Jerusalém, que ecoará por toda a eternidade, ela é feita de pedras perfeitas. Diga glória a Deus. Mas aí você olha para a sua vida e vê que ainda é pedra lascada, pontiaguda. E essa pedra lascada, pontiaguda, não se encaixa. Mas diga assim: aquele que começou a boa obra na minha vida, Ele é fiel para terminar. Esta boa obra é o propósito divino. Diga assim: propósito eterno é a Nova Jerusalém. Propósito divino é a obra do Espírito e da palavra na minha vida, aqui, agora, hoje. Amém, Jesus? E o Senhor hoje quer te confrontar, para que você coopere com Ele nesta edificação. Vamos ver como que funciona. Eu queria um homem bonito aqui. Tá difícil aqui, hein? Hã? O Lucas. Vem cá, Hilton. O Hilton é bonito? É. Vem cá, Hilton. Então, o Hilton, ele é Jesus. A pedra que vai ser colocada no propósito eterno, precisa parecer com Jesus. Deixa eu pegar uma pedra lascada aqui agora.
Cadê o Kleber? Cadê o Kleber? O Kleber não está aí não? Vem, Rânio. Vem cá, Rânio. O Rânio é pedra lascada. Eu já chamo os líderes, que os líderes não tem problema com a alma, amém? Então veja bem, o Rânio está entrando agora, assim como 55 entrou, 56 entrou, assim como você entrou no propósito divino. Você entrou no propósito divino. Nesse propósito divino, o Senhor está trabalhando na sua vida para que você seja pedra perfeita, igual a Jesus, porque só pedras igual a Jesus constitui a Nova Jerusalém. Diz glória a Deus. Então veja bem, essa pedra lascada, ninguém ri dele, hein? Precisa passar por um processo de transformação até que seja a imagem semelhante da pedra perfeita. Agora me vem aqui 10 homens, vai, rapidinho, 10 homens, 10 homens, 5 de cada lado. Agora que fica 5 de cada lado, fica um de frente pro outro, um de frente pro outro. Não, irmão, paredão, parede, assim ó, um de frente pro outro, do jeito que eu tô. Jesus, vou escolher. Isso. Você não, você é pedra lascada. Vem cá, você fica aqui. Você não, você fica aí. Isso. Então, aperta mais aqui. Aperta mais, vocês. Então a pedra lascada, que somos nós, que precisa de transformação, ela precisa passar por um processo. E esse processo vai fazer com que essa transformação aconteça. Diga-se, é o trabalho de Deus em nossas vidas. Hilton. O Hilton é a pedra perfeita. Entra aqui, Hilton. Entra aqui. Mais pra cá, vira pra cá. Isso. Entra. Aí veja bem, o que vai acontecer quando você deixa Deus trabalhar na sua vida? A pedra lascada entra. Aí Deus vai trabalhando na vida dele, vai trabalhando na vida dele, vai trabalhando na vida dele. Segura ele aí, segura aí. Quando termina o trabalho, sai o quê? Pedra perfeita. O velho homem fica lá. Tá entendendo o que o Senhor tá falando para você? Amém? Você pode dar uma salva de palmas para esses irmãos aqui? Aleluia. Presta atenção, irmãos. Agora, como isso vai acontecer? Seu Cício está dando risada, né? Rano, obrigado, viu? Pedra perfeita. Como isso vai acontecer? Quando você tiver convicção de quem você é. Você vai deixar de ser pedra lascada e vai se tornar pedra perfeita, a imagem e semelhança de Jesus Cristo, quando você entender quem você é. E eu te respondo, quem você é? Ou eu te pergunto, quem você é? Quem você é? Para que você seja transformado, para que o propósito divino seja cumpra na sua vida, você precisa entender quem você é. E tem duas coisas que você é. Diga assim: eu sou filho e eu sou sacerdote. Você é filho de Deus, sacerdote do Deus Altíssimo. Você precisa ter convicção disso.
quando essa convicção da filiação, de nem vocês aceitaram Jesus, né, irmãos? Estavam falando em línguas. Não, foram batizados com o Espírito Santo. Vão se batizar nas águas. Domingo que vem tem batismo, amém? Estão dentro do processo. Isso significa que vocês foram chamados do reino das trevas e foram transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Ou seja, hoje vocês são filhos de Deus. Diga assim: eu sou filho de Deus. Mas por que esse processo porque tem gente, irmãos, que entra na igreja pedra lascada, passa um ano, continua pedra lascada, passa 2 anos, continua pedra lascada, passa 3 anos, pedra lascada. Por quê? Não tem esse entendimento. Mas o Senhor quer abrir os seus olhos hoje aqui. O Filho de Deus, você precisa entender que o Filho de Deus, no mínimo, ele tem 3 direitos. Que isso essa convicção vai gerar essa transformação em você. O Filho de Deus, diga assim: eu sou filho de Deus. Tem o DNA de Deus. O que é o DNA de Deus? É a divina semente. Você aceitou Jesus no impacto. Quando você aceitou Jesus no impacto, a divina semente chamada Espírito Santo, o DNA de Deus, entrou em você. Irmãos, me ajude. Fala que as crianças estão fazendo muito barulho lá para mim. Alguém vai lá para diminuir? É um abuso isso, não é? Olha que loucura. Irmãos, diga assim: o DNA de Deus está em mim. Você precisa entender, você é nova criatura. E esse DNA, que é uma semente, precisa o quê? Desenvolver. A criança, ela é um ser humano? Mas ela precisa o quê? Conhecimento e desenvolvimento, para que ela se torne grande, um homem perfeito, uma mulher perfeita. E a palavra de Deus diz que esse processo é até que você chegue à estatura do varão perfeito. Diga assim: eu sou filho de Deus e tenho a divina semente dentro de mim. Quem tem a divina semente pode todas as coisas. Tudo que você precisa, e você precisa entender isso, tudo que você precisa já está dentro de você. O próprio Deus mora dentro de você. Todos os recursos já está aí. Você precisa entender isso. Você precisa deixar isso florescer, exalar, transbordar. Diga assim: eu tenho o DNA de Deus. É muito importante ter o DNA de Deus. O mundo não tem o DNA de Deus. O mundo não tem a semente divina. E eles não podem ser transformados. E eles nunca vão ser semelhante à pedra perfeita, que é Jesus. Mas você vai. Nem que for no milênio, mas você vai esperar para isso. Um dia eu explico isso aí. Entra nos cursos que você vai entender. Se você não vencer aqui, vai ter que vencer no milênio. Mas melhor vencer aqui, amém, Jesus? Porque a nossa igreja, ela tem como encargo edificar uma igreja de vencedores. Quem é o vencedor? É aquele que cumpre o propósito divino para alcançar o propósito eterno. Vocês estão entendendo a palavra de Deus? A segunda coisa que você precisa saber sobre a sua filiação, que você é filho. Todo filho tem intimidade com o Pai. Hoje nós falamos lá no Encontro com Deus sobre a intimidade com o Espírito Santo, não foi? Foi tremendo, não foi? Vocês aprenderam bastante sobre isso aí, né? Justamente, todos aqueles que são filhos de Deus, eles têm acesso
irrestrito. Você pode abrir a geladeira do Pai. Você pode deitar na cama do Pai. Você pode desfrutar de tudo que o Pai tem. Você pode conversar com o Pai. Você pode ouvir do Pai. Eu falei lá no encontro que o Espírito Santo, ele é conselheiro. Por que você faz as coisas erradas e não dá certo? Por que você faz as coisas e não dão certo? Porque você não consulta o Espírito Santo. Porque você não usa da intimidade que Deus te deu. Jesus disse: eu vou, mas fique tranquilo, porque vou enviar o Consolador, aquele que é amigo, aquele que é conselheiro, aquele que pega junto, aquele que vai te falar o caminho, aquele que vai te apontar a direção, aquele que vai... Veja bem, quando você vai casar, você pergunta para o seu amigo se aquela pessoa serve, ou você pergunta para Deus? Fala assim: eu pergunto para Deus. Ah, você não pergunta não? Irmãos, eu falei no encontro, quando você levantar, você que é filho de Deus, você tem que falar assim: bom dia, Espírito Santo. Eu acordei. Obrigado porque o Senhor cuidou de mim a noite toda. Eu vou trabalhar. Tem algum conselho para me dar? Amém, Jesus? O tempo todo você tem acesso a esse Deus vivo. O tempo todo Ele está falando com você. O problema é que muitas vezes você não ouve. Fala para o seu irmão: as cabeçadas que você dá é porque você não ouve. É porque você não desfruta da intimidade de filho. Filho abre a geladeira, irmãos. Eu vou dizer, até filho rebelde abre a geladeira. Abre. Filho que não merece nada, janta. Filho que não merece nada, almoça. Filho que não merece nada, pai dá roupa. Dá. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. Por que ele fala o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é completa intimidade. O Espírito Santo é completa felicidade. O Espírito Santo é sabedoria. O Espírito Santo é dar o passo certo, no lugar certo. O Espírito Santo, ele te coloca dentro no centro da vontade de Deus. Amém? Diga assim: eu sou filho e tenho intimidade. O véu já foi rasgado. Aleluia! Antigamente só um sacerdote poderia chegar diante de Deus. Hoje mudou? Claro que não! Só um sacerdote. O que mudou é que nós somos uma nação de sacerdotes. Está entendendo? Você é filho e sacerdote. Amém, Jesus? Eu tenho tanta coisa para falar e o horário avançou. Deixa eu resumir. O filho, ele tem mais o que do pai? A herança. Diga assim: tudo que o pai tem é meu. Você precisa desfrutar disso. O problema é que muitos de nós estamos tentando fazer troca com Deus. E o Pai está dizendo: o que é meu é teu. Desfrute. Presta atenção, irmãos. E é onde eu quero chegar. Todos os filhos de Deus, e é bom você entender isso, porque quando você entende o amor de Deus, você consegue cumprir o seu sacerdócio. Todos os filhos de Deus, merecendo ou não, se você tiver fé, você tem acesso a todas as coisas do Pai. Diga assim: cura, libertação,
prosperidade, vida eterna, alegria. Você pode desfrutar tudo que é do Pai, mesmo que você não mereça. Vamos dar um exemplo. Um pai que tem 3 filhos e tem uma grande empresa. Todos os filhos têm direito a essa empresa? Tem. Mesmo aquele filho que nunca trabalha na empresa, ele tem direito à herança? Tem. Mesmo aquele filho que só desfruta, né? Quando o pai é muito rico e tem uma grande empresa, tem, se ele tiver 3, 4 filhos, alguns dos filhos só vão esbanjar. Mas mesmo assim, quando esse pai morrer, mesmo ele sendo um esbanjador, ele tem direito à herança? Tem. Eu quero dizer para você que você tem direito à herança. E essa herança não depende do seu comportamento, depende da sua fé. Diga assim: a herança de Deus aqui na terra e lá na eternidade só depende da minha fé. Mas deixa eu falar agora. Mas desses 3 filhos, se um se destacar e for lá levantar cedo, trabalhar na empresa do pai, se interessar pelos negócios do pai, quando esse pai precisar ir embora ou falecer, com quem que ele vai deixar a direção e o governo da empresa? Ele vai deixar com os outros que estão desinteressados? Não. Vai dar briga. Ele vai deixar com aquele que se interessou. Isso aponta para o nosso sacerdócio. Coloca aí 2 Pedro 2,9 ou 1 Pedro 2,9. Álvaro, rapidinho. Vós sois raça eleita. Eu acho que é 1 Pedro 2,9 ou 2 Pedro 2,9. Verifica aí para mim, enquanto eu vou falando aqui. Então veja bem, a mesma coisa é Deus. Você é filho e sacerdócio. Como filho, você tem direito à intimidade. Como filho, você tem o DNA. Como filho, você tem herança. Mas como sacerdote, se você exercer o seu chamado, se você exercer a sua vocação de sacerdote, você vai ter o quê? A recompensa. E a recompensa é só para aqueles que se interessam pela empresa do Pai. Liderar a empresa é um privilégio. Eu quero dizer para você que você é filho e sacerdote. Aos filhos está reservada a herança e é irrevogável. Mas aos sacerdotes, aquilo que o olho nunca viu e o ouvido nunca ouviu e a mente nunca imaginou, está preparado para aqueles que amam a Deus. E aqueles que amam a Deus fazem a sua vontade. Está entendendo a palavra de Deus? Colocou? Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real. Está falando do seu sacerdócio. Nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual é a função do sacerdote? Qual é a função do filho? Filho é filho. Filho é de nascença, amém? Seu filho não precisa fazer nada para ser seu filho. Ele nasceu filho e pronto. A partir do momento que você creu no Senhor Jesus, você é filho, você tem direito a muitas coisas. Mas o sacerdote, ele precisa realizar uma obra. E você foi chamado para realizar uma obra. E essa obra é representar Deus diante dos homens. Está disposto a ser um sacerdote? Está disposto a andar de uma forma digna, segundo a sua vocação? Quando você reclamar de um médico, esse médico não deveria ser médico. Tem gente do mundo que fala assim: esse crente não deveria ser crente. Porque crente que é crente deveria expressar a Cristo. O médico, se ele for um mau médico, ele deixa de ser médico? Não. Ele é médico. Ele tem lá o seu diploma.
O crente, o filho de Deus, por ser um mau crente, ele deixa de ser filho? Não, mas não está andando segundo a sua, de uma forma digna, segundo a sua vocação de sacerdote. O sacerdócio. O sacerdote, ele é aquele que anuncia as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o filho, ele foi chamado. O filho, ele foi chamado das trevas para a maravilhosa luz, está salvo. O sacerdote, ele anuncia as virtudes daquele que lhe chamou, daquele que lhe salvou. É isso que o Senhor, pela palavra e pelo Espírito, quer colocar no seu coração. Deixa de ser apenas filho e venha ser um sacerdote. Venha ser um representante. As pessoas precisam olhar para você e ver Deus. Amém? As pessoas precisam olhar para você e ver a oportunidade de cura. As pessoas precisam olhar para você e olha, eu vou me aconselhar porque ali tem sabedoria. As pessoas precisam ficar... As pessoas estão tristes e depressivas, mas elas vão querer chegar perto de você, porque em você há uma luz, há uma alegria, a vida. Porque você é representante do Deus vivo. Amém? Oh Deus, eu tinha tanta coisa para falar. Vocês me dão mais um pouquinho? Só mais um pouquinho? Quantas? 4 horas. Aleluia. Quem concorda? Aleluia. Presta atenção, mais uns minutinhos só. Vou dar um exemplo de alguém que exerceu o sacerdócio. Paulo, quando ele se converteu, começou a exercer o seu sacerdócio. Que nem vocês que se converteram agora. Ele começou a pregar de Jesus, e ele estava lá em Tessalonicenses, e lá o povo de lá queria matar ele e levar o Paulo para Atenas. Quando chegou em Atenas, ele sendo sacerdote do Deus vivo, ele viu aquela religiosidade no templo. E viu que aquele povo adorava muitos deuses. E ele a palavra de Deus diz que ele ficou indignado com aquilo, com a idolatria do povo. Por quê? Porque ele queria representar Deus, porque ele queria exercer o seu sacerdócio. E ele entrando ali no meio daqueles deuses, havia muitos deuses, ele olhou ali e tinha ao Deus desconhecido. E ele falou: agora é a oportunidade de eu exercer o meu sacerdócio. Agora é a oportunidade de eu representar o meu Deus. E ele chamou aquele povo, ele falou: sabe esse Deus, o Deus desconhecido que vocês adoram? Este é o Deus que vos anuncio, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que mandou o seu filho numa cruz e que ressuscitou, e todo homem que queira ser salvo, creia nele. Diga glória a Deus. Isso é exercer o sacerdócio. Você pode falar assim: mas Paulo, aí não vale, né? Paulo fazia muitos milagres. Tá bom, então vou pegar uma pessoa menorzinha. Existia um homem, um general, chamado Naamã. Ele era inimigo do povo de Deus, inimigo de Israel. E numa dessas investidas militares contra Israel, ele levou cativa uma menina de Israel, uma adolescente que deveria ter entre 13 e 15 anos, levou escrava. Essa menina não tinha a revelação que Paulo teve. Essa menina nunca fez as curas que Paulo fez. Ela nunca teve a revelação, a sabedoria. Ela nunca se encontrou com Jesus como Paulo se encontrou. Ela nunca teve nada dessas coisas. Mas um dia ela ficou sabendo lá
no deserto que Deus tinha falado para Moisés: eu quero que essa nação seja uma nação de sacerdotes. Ela sabia disso. E aquele general era leproso. E ela, ciente do seu papel de expressar o Deus vivo de Israel, ela falou para a sua senhora: se Naamã conhecesse o profeta que há em Samaria. E naquela época o profeta apontava para Deus. Se Naamã conhecesse o Deus que através do profeta mora em Samaria, ele seria curado da sua lepra. E o que aconteceu? Por conta daquela menina, esse grande general foi alcançado pelo poder curativo do Deus vivo de Israel. Por uma menina que exerceu o seu sacerdócio. O Senhor está levantando uma nação de sacerdotes. O Senhor não está satisfeito apenas com uma nação de filhos. O Senhor quer e almeja uma nação de filhos que entende a sua forma digna e perfeita de andar segundo a sua vocação que foi chamado. Amém, Jesus? Jó passou por um teste muito grande. E os seus amigos ali, vendo o sofrimento de Jó por 7 dias. Por 7 dias ficaram calados. E você sabe a história de Jó, né? Jó ficou doente, perdeu os filhos, perdeu os seus bens, perdeu a saúde, ficou numa situação lastimável de dor, de agonia, de profunda miséria. Os seus amigos por 7 dias não falaram nada. E quando começaram a falar críticas. Você deve ter pecado contra Deus. Você deve ter feito algo terrível diante de Deus. Começaram a julgá-lo. Mas Deus não gostou disso. Porque eles não estavam falando mal de Jó. Eles estavam falando mal da bondade de Deus. Diga assim: o Senhor é bom, Ele me ama e quer me abençoar. O que Deus falou? Olha, vocês foram contra mim, vocês falaram mal de mim, e agora vocês estão perdidos, mas vocês têm uma saída. Eu tenho um sacerdote, ele está lá, doente, ferido, mas não deixou de ser sacerdote. Vá lá e peça que ele interceda por vocês. O que Jó fez? Sabe que Jó fez assim? Não era vocês que estavam falando mal de mim? Que Deus os consuma. Foi isso que ele falou? Não. Se é eu e você, é capaz de falar, né? Tá no aperto agora também, né? Agora você vai ver quem é de Deus aqui. Se vira. A minha vitória é sabor de mel. Eu não gosto desse louvor. É bem esse negócio aí. O que Jó fez? Ele orou pelos seus amigos. Ele exerceu o seu ofício de sacerdote. Diga assim: o sacerdote ora pelos amigos e pelos inimigos. Esses camaradas virou inimigo, né? E diz que quando ele orava, o Senhor mudou o seu cativeiro. Eu quero falar para você que muitos cativeiros serão quebrados essa noite, porque você vai se levantar como sacerdote do Deus vivo. Amém, Jesus. Aleluia. Vamos ver. Esqueci o nome dele aqui agora. Ia dar um outro exemplo. Ananias. Deus apareceu a Ananias
Quando Paulo se converteu, Paulo, ele era um terrível perseguidor dos cristãos. Paulo, ele arrastava os crentes e jogava nos cárceres e matava os crentes. Ele era terrível. Quando Paulo se converteu, teve um encontro com Jesus, para quem que Deus veio conversar? Ananias, tem um homem chamado Saulo, e eu tenho uma obra com ele. Eu quero que você vá lá na casa dele e fale para ele sobre as coisas de Deus. Sabe que vocês, os 55, sabe o que a Ananias falou? Falou: olha, Deus é bom, ele morreu por você na cruz. E Ananias colocou as mãos sobre Paulo, ele foi batizado com o Espírito Santo, começou a falar em línguas, e depois ele batizou nas águas. Então falta batizar nas águas o processo de vocês ainda, viu? Ananias foi lá explicar isso aí para eles. Aí Paulo começou a falar em línguas, novo convertido. Mas antes Ananias falou: Senhor, mas esse homem é terrível, perseguidor do seu povo. Aí Deus falou para ele assim: ele é um vaso escolhido. O que Ananias fez? Foi lá como sacerdote e ministrou na vida de Paulo. Amém, Jesus? Deus quer levantar muitos Ananias aqui. Deus vai te levar à casa de pessoas, para que você consolide, para que você fale de Jesus, para que você ministre o Espírito Santo, para que você leve essas pessoas ao batismo nas águas. Sabe, nunca se falou mais nada de Ananias, nunca. Mas ele exerceu com dignidade a vocação que ele foi chamado. Amém, Jesus? Eu quero dizer para você que você é sacerdote lá na sua casa. Você é sacerdote no seu emprego. Você é sacerdote na sua vizinhança. Paulo, presta atenção, quando ele estava preso num navio, ele não era pastor de nada ali, estava o quê? Preso. O navio ia naufragar. As pessoas daquele navio já não comiam e nem bebiam. Ele não era o pastor ali. Ele não foi com o intento de evangelizar ninguém. Ele estava o quê? Preso. Ele era prisioneiro. O navio ia afundar, não tinha jeito. O povo desesperado, não comia, não bebia, porque sabia que a morte era um fato concreto. Paulo falou para eles: irmãos, companheiros, não chamou de irmãos, eu nem sei a palavra que ele falou, mas de irmão não é porque não é irmão. Chamou aquela pessoal todo e falou assim: olha, nesta noite um anjo me visitou e ele falou que vocês agora são aos meus cuidados e ninguém sofrerá nenhum dano, apenas o navio. O navio afundou, mas nenhuma alma se perdeu. Nenhuma. Porque ele era sacerdote. O Senhor vai colocar pessoas no seu caminho para que você seja sacerdote na vida deles. Amém, Jesus? Sabe, nós estamos preocupados muito em levantar pastores de igreja. Na verdade, todos nós somos pastores. Nós precisamos exercer o nosso ofício em todos os lugares. Amém, Jesus? Eu gostaria que a equipe de louvor viesse aqui. Eu tenho umas coisas para falar, mas estamos com a hora avançada. Só passou 2 horas. Eu gosto desse irmão. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria que a igreja ficasse em pé agora. O mohamore bere bere beşeri basas. Feche os seus olhos. Não fale agora, feche os seus olhos. Você é filho de Deus. Há uma divina semente dentro de você. Há o DNA do Senhor dentro de você. O inferno para você já não existe mais.
Você é eterno. Você tem direito à intimidade e você tem direito à herança. Mas você não foi chamado só para ser filho. Você foi chamado para ser um representante de Deus. Aonde você for, as pessoas precisam reconhecer que você é uma fonte de vida. O Senhor quer te levantar. Eu sei que muitos aqui se converteram até nesse encontro. Mas o Senhor te chamou para ser filho. Isso já é imutável na sua vida. Mas Ele quer te fazer um sacerdote. Uma nação santa. Uma nação que expressa o amor de Deus. Uma nação que fala do amor de Deus. Uma nação que exala o cheiro suave do perfume do meu Senhor, do nosso Senhor. Você precisa ter convicção disso. Você é filho e você é sacerdote. Aleluia. Pastor, você não sabe como minha vida está derrubada. Não tem importância. O Senhor vai restaurar. O Senhor vai te levantar. O Senhor vai sarar. O Senhor vai te santificar. Apenas tenha isso como alvo. Eu sou filho. Eu sou herdeiro. Eu tenho intimidade. E eu tenho uma santa convocação. Eu tenho uma santa convocação. Eu sou embaixador de Cristo. Eu sou embaixador de Cristo. Eu sou testemunha do Evangelho. Eu sou o porta-voz do Cristo ressurreto. Eu sou o porta-voz do Cristo ressurreto. Eu sou profeta dessa nação. Amanheça Andeleas. Chato somoroso. Nós vamos louvar o Senhor na consciência. Na consciência não gosto dessa palavra. Na fé do nosso chamado. Na fé, na convicção do propósito eterno e do propósito divino a qual o Senhor estabeleceu na sua vida. Pastor, Ele estabeleceu na minha vida o propósito divino. Todos os filhos estão dentro do propósito divino. Todos, sem exceção. Nós vamos louvar o Senhor com a cabeça alta, com o coração alegre, com o espírito exultante de sacerdote. Louvemos ao Senhor. Levante as suas mãos, nós vamos encerrar. Essas mãos levantadas são mãos santas. Essas mãos levantadas são mãos ungidas. Aleluia. Essas mãos levantadas são mãos que curam. São mãos que abençoam. Mas a partir de hoje, você não vai praguejar, você vai abençoar. Você não vai murmurar, você vai profetizar. Aleluia! A sua boca é boca santa. Você é filho de Deus. Amanhã, lembra-se disso. Acorde. Bom dia, Espírito Santo. Me use no meu trabalho. Me use na minha vizinhança. Diga assim: Senhor, obrigado pela palavra, porque hoje eu entendo que eu sou filho e sacerdote, e eu vou andar de forma digna com o meu chamado, a minha vocação. Vai na paz do Senhor. Uma semana de vitória. Aleluia!